Opa, e aí, rapaziada? Cara, dei uma sumida aqui, né, do YouTube já faz alguns dias. Tô meio sumido no Instagram também. Acho que o único lugar que eu ainda tô presente bastante é os grupos da mentoria, né, com os mentorados. Isso eu ainda continuo presente lá. Mas de resto, tenho dado uma sumida. E, bom, vamos trocar uma ideia aqui, né? Vou falar, né, dar uns updates, do que eu tô pensando, da minha vida e etc. E vamos ter uma conversinha aqui. Pô, bom, vamos lá. Há um bom tempo atrás aí já, né? Eu acho que já faz umas 3, 4 semanas. Teve um evento da Rubla em São Paulo que eu fui, que foi super legal, conheci bastante gente da hora. Meu gerente da Rubla também, que é o Guilherme, conheci ele lá. Depois a gente foi pra outro rolê, só que daí na minha cidade aqui, junto com um outro amigo meu. E esse final de semana eu fui pra São Paulo de novo. Fiquei no Airbnb, né? Fiquei no Airbnb ali do. O dono do Airbnb era o fundador da INTZ. Eu não sei se alguém aqui que assiste esse canal joga League of Legends ou conhece a INTZ, mas eu sempre joguei League of Legends desde 2014 e conhecer o cara que tá ali por trás, né? Do time e também de vários outros times, né? Ele ajudou ali a fundar a Red Kennedy, então, e vários outros times também cresceram bastante por causa dele. Então, pô, foi um cara super da hora de conhecer. A gente trocou várias ideias. Só que eu não gravei nada. Eu não gravei nada. Tanto do dia na Rubla, como do outro rolê, como esse daqui de São Paulo, eu não gravei nada. E eu fiquei me perguntando se eu deveria ter gravado, entendeu? Porque às vezes eu sentia que se eu gravasse, eu não ia estar 100% ali. E, pô, eu não queria estragar um networking legal, uma conversa legal, mais descontraída, sem muito filtro, colocando uma câmera ali na frente de todo mundo, né? Então, eu acabei não gravando nada. A minha ideia esse final de semana era gravar um montão de coisa, gravar bastante conteúdo, mas acabei que eu não gravei nada e eu só aproveitei a viagem. Porque realmente, cara, eu não sirvo pra ser influenciador, sabe? Esse cara que vai atingir a grande massa, esse cara que vai ficar postando stories ali, falando sobre a vida, e fazendo vlogs. Eu não sei, eu não sou esse tipo de pessoa, sabe? Sempre fui um cara muito mais de boa. Inclusive, eu tava até conversando disso com o Gorgonoid, né? Converso às vezes com o Gorgonoid no WhatsApp. E eu tava trocando essa ideia com ele, falando sobre isso, né? Sobre o meu canal e etc. Como que ele seguiu com o canal dele. Afinal, ele tá no YouTube há muito mais tempo. E ele me deu umas dicas legais, umas coisas que talvez eu vou aplicar agora. Mas realmente, cara, esse ponto de gravar a minha vida é um ponto muito fraco meu. Eu não sei fazer isso, sabe? Eu sei sentar aqui na frente da câmera no meu computador, falar as coisas, mas gravar assim em tempo real as coisas eu não sei, eu não consigo. Também nem acho que é muito da hora, né? Você ficar gravando assim a vida pessoal, os rolês com a galera, eu acho que não era legal. Pô, vai dar um conteúdo da hora. Eu até, pô, eu cheguei a gravar algumas coisas, mas são coisas que vai ficar pra mim, sabe? Vai ser pra mandar em grupo de amigos, pra gente relembrar depois de um tempo, não pra necessariamente expor na internet. Mas eu sinto que eu precisava de um tempinho, né? Uma semaninha fora, pra pensar um pouco sobre a vida, o que que eu quero fazer. E agora, essa semana aqui, eu pretendo voltar um pouquinho mais ativo. Vou tentar realmente agora postar vídeos todos os dias, que eu acho que é uma coisa legal. Mas que, pô, nem todo vídeo vai ser aquele vídeo de 30, 40 minutos com um assunto super detalhado. Eu acho que todo dia eu consigo encontrar coisas que eu quero falar sobre e eu vou continuar fazendo isso. Uma das coisas mais interessantes que o fundador da INTZ disse e que ficou na minha mente é que tudo que você precisa tá muito mais perto do que você imagina. Então, às vezes a gente acha que, pô, a nossa felicidade vai estar lá em outro país, ou a nossa felicidade vai estar quando a gente comprar uma casa, comprar um carro. Mas no fim a felicidade tá muito mais perto, sabe? Às vezes a felicidade é uma conversa, às vezes a felicidade é reunir as pessoas. Isso é uma coisa muito boa do dinheiro também. Cara, eu acho que o dinheiro é extremamente importante pra você ser feliz. Eu acho que é muito difícil você ser feliz sem dinheiro, mas não pelo dinheiro, mas sim pelo que ele traz, sabe? Se eu não tivesse dinheiro, eu não conseguiria ter unido todas aquelas pessoas, eu não teria ficado naquele Airbnb, eu não teria conhecido o fundador da NTZ, eu não teria trocado ideia com ele. O que me proporcionou isso foi justamente o dinheiro. Então, eu acho ele extremamente importante, porque ele abre muitos horizontes, né? Você consegue ir para muitos novos lugares, conhecer muitas pessoas pelo fator financeiro. Pessoas que eu nunca conheceria se eu não tivesse o dinheiro que eu tenho, hoje em dia eu tenho o privilégio de poder conhecer, de trocar ideia com essas pessoas. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho o dinheiro fundamental para essa parte da vida. Mas eu não acho que ele é felicidade em si, entendeu? Eu não acho que um número numa conta bancária realmente traz felicidade. Eu acho que o que você consegue fazer com aquele número é o que realmente traz felicidade. E, pelo menos para mim, na maioria das vezes, isso envolve pessoas. E não necessariamente um bem material ou uma viagem sozinho, né? Eu prefiro ir para um lugar aqui dentro do Brasil mesmo, que eu consiga trazer um montão de gente que eu conheço,
do que ir, sei lá, para outro país e daí eu só vou conseguir levar 2 ou 3 que consegue de fato pagar por isso. Eu prefiro trazer essas pessoas, né, unir essas pessoas, por mais que não seja aquela viagem extravagante, até porque eu não sinto a necessidade de ficar no melhor Airbnb do mundo, ou de estar em outro país pra, tipo, aproveitar, e conversar, né, e ter um bom rolê. Mas vamos falar um pouquinho sobre negócios aqui também, né, sobre o que eu ando fazendo. Eu praticamente terminei a versão 2.0 do Academy, então tem muita aula nova no curso, muita coisa atualizada. Tem grupo do Discord lá também, que eu tô agora procurando um administrador, né, um cara pra ser o admin lá e regular direito a comunidade. Tem grupo do WhatsApp, então tá uma coisa bem legal. Outra coisa também, essa viagem foi até boa, porque eu conheci uma outra rapaziada também que tem conhecimentos específicos. Por exemplo, tinha um cara lá que tinha muito conhecimento de Blender. Tem o Eric, né, que foi lá também, que ele tem bastante conhecimento de Premiere e ele é bom com aula de Premiere. Tem o Câmera também, que é bom na parte de prospecção. E o que que eu tô planejando fazer? Eu vou trazer toda essa rapaziada para uma área de membros da minha mentoria, porque a minha mentoria é um ticket um pouco mais alto, não é aberto para todo mundo, e lá eu quero realmente fazer uma área de membros muito extensa, com, cara, vários especialistas, aulas minhas também. Quero fazer uma coisa extremamente completa que não vai abordar somente a área de edição de vídeos. Então eu quero trazer programação, eu quero trazer design, né? Eu quero trazer 3D, eu quero trazer Illustrator, Photoshop. Eu quero trazer várias coisas diferentes, né? De produtividade, professores de inglês, eu quero trazer contadores, né? Inclusive tenho toda essa lista, tô entrando em contato com a rapaziada pra gravar essas aulas e ser uma coisa extremamente completa, que vai agregar muito conhecimento. Não só para as pessoas que querem seguir na carreira de edição de vídeos, mas para pessoas que querem seguir em outra carreira também e ganhar em dólar, né? Que esse vai ser o foco do que eu quero ensinar. As pessoas a ganhar em dólar independente da carreira. Quero criar esse movimento. E sinto que criei muito bem, né? Até agora, pô, nesse tempo que eu tô aqui no YouTube, que vai ser 1 ano e pouco, já 1 ano e 2 meses, eu acho. Cara, muita gente mudou de vida, muita gente tá ganhando em dólar, muita gente tá trabalhando com clientes enormes. Então, cara, é uma coisa muito legal de se criar. E uma coisa que eu percebi também é que não necessariamente o seu auge vai acompanhar a sua felicidade. Cara, eu tava muito mais em alta lá atrás, mas hoje em dia eu me sinto muito mais feliz. Apesar de eu não pegar mais tantos números altos, apesar de muita gente já ter parado de me assistir, hoje em dia eu me sinto muito mais completo, porque eu completei a parte que eu sinto que faltava um pouco na minha vida, que era a minha vida social, que era ter amigos, entendeu? Que era sair mais com a minha namorada, que era conhecer novos lugares, novas pessoas. Eu acho que isso estava faltando, e é uma coisa que eu venho preenchendo bastante nos últimos tempos. Apesar de que aqui no YouTube ou até em vendas, a minha performance não tá sendo tão boa. Mas eu sei que as pessoas que compram, por mais que sejam em menor volume, eu sei que elas têm resultado e eu sei que elas conseguem chegar em algum lugar e aprendem muito. Então, isso foi uma coisa que o próprio fundador da NTZ disse isso também. Que dinheiro, né, ele é importante sim, mas é a última coisa que você vai pensar. Antes você faz as coisas porque você gosta, porque você tem uma missão, você tem um objetivo, e depois o dinheiro ele vem como uma consequência. Então, nunca inverter a posição, né? Nunca fazer algo necessariamente pelo dinheiro, mas fazer algo que você sabe que vai ser bom e como consequência pode vir sim o dinheiro. Isso é uma coisa que eu quero seguir mais agora também. Mas não pretendo parar de fazer conteúdo, não pretendo tirar o meu curso do ar, pelo menos não esse ano, né? Ano que vem eu talvez faça algumas mudanças no meu curso e nas coisas que eu vendo. Mas esse ano eu pretendo manter as coisas do jeito que estão, só ir postando cada vez mais aulas e melhorando a área de membros ali dos mentorados, que é um grande foco meu. E outra coisa também, né? Hoje é meu último dia nesse apartamento. Esse apartamento aqui, ele não foi vendido, mas o cara falou que foi vendido, daí é porque ele tinha colocado à venda, daí eu tava recebendo visitas aqui de pessoas que queriam comprar, então ele foi vendido, supostamente, só que, e daí eu assinei os documentos, né, de rescisão pra sair daqui, e depois a imobiliária me mandou mensagem falando que ele, na verdade, não foi vendido, que eu achei muito estranho. Não sei se ele só meteu esse migué, né, falando que tinha vendido pra me fazer uma oferta e vai que eu compro, mas não tenho pretensões de comprar, né? Então, amanhã já é minha mudança. Esse é meu último dia aqui nesse apartamento. Amanhã eu vou me mudar, vou ir morar numa casa mesmo que eu aluguei e vou ficar lá. É uma casa maior que essa, o aluguel é metade do preço, mas é uma casa o dobro do tamanho dessa daqui, desse apartamento. Também tem bastante coisa, né? E eu quero decorar. Como aquela casa ali é de familiares, eu quero decorar ela legal, eu quero deixar ela bonita.
entendeu? Eu quero deixar com a minha cara, coisa que eu não tinha tanto liberdade, né, aqui nesse apartamento, porque qualquer coisa que eu fosse alterar aqui, na vistoria de saída ia dar problema e etc, e eu ia ter que gastar uma grana pra arrumar. Lá eu tenho um pouco mais de liberdade pra fazer mesmo o que eu tiver afim. Eu acho que vai ser uma jornada interessante, né? Eu tô mudando pra uma casa que eu praticamente cresci nela, passei muito tempo da minha infância nela. Então eu tenho bastante lembrança naquela casa, é uma casa muito boa, eu acho bem legal. É muito mais silêncio que aqui também, então vai me ajudar nas horas de gravação. Mas lá eu quero fazer. Aqui eu tentei improvisar um estúdio, sabe? Esses quadros aqui eu até tirei da parede porque eu vou sair daqui, né? Então vou ter que pintar as paredes. Daí eu já tirei os quadros. Mas lá eu quero de fato fazer um estúdio mais trabalhado. Eu quero comprar uns móveis diferentes. Quero fazer uma vibe um pouco mais rústica, talvez, até porque aquela casa é bem rústica, né? Tem paredes de tijolo e etc. Então eu acho que dá pra fazer uma coisa bem legal. Eu sinto que durante alguns meses lá atrás eu tava muito focado em crescer, 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 mas hoje em dia eu tô com uma filosofia um pouco mais diferente. Sabe, eu não quero crescer muito, eu não quero fazer muito dinheiro em 1 ano, em 2 anos e depois esgotar, né? Ou manchar a minha imagem, porque pra crescer no YouTube você precisa fazer clickbait e um título um pouco mais apelativo se você quiser crescer rápido. E não é bem o caminho que eu quero seguir, né? Não quero só farmar um monte de dinheiro e desaparecer, como várias pessoas fizeram aqui no YouTube. Eu quero só continuar isso aqui consistentemente, numa rotina que me agrade, numa rotina que eu me sinta bem e que eu tenha tempo pra fazer o que eu realmente curto, né, que é interagir com as pessoas, criar networking, conhecer novos amigos e etc, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu não quero que o meu canal aqui, essas coisas comprometam ou que eu só pense nisso durante o dia inteiro, como eu tava pensando alguns meses atrás, né? Eu quero pensar em outras coisas e eu sinto que eu já cheguei num ponto bem confortável da minha vida, sabe? Eu poderia, hoje em dia, comprar uma casa muito boa, comprar um carro e viver o resto da minha vida assim. Não, provavelmente eu não vou fazer isso, né? Eu não tenho. Ainda sinto que eu não estou na fase da minha vida de comprar uma casa, comprar um carro, construir uma família. Eu ainda quero explorar um pouco do mundo, conhecer novas culturas e novas pessoas, mas no futuro sim eu pretendo comprar uma casa, um carro, eu acho importante isso quando você tem uma família, mas eu acho que não é o meu momento. Eu vou esperar mais um tempo. E nesse meio tempo eu pretendo viajar mais. Eu achei que se eu começasse a viajar mais, eu ia gravar mais conteúdo, mas completamente o oposto aconteceu. A época que eu mais gravei conteúdo na minha vida era um momento que eu tava trancado no meu quarto, eu não saía de casa. Então parece que as coisas andam em caminhos opostos. O crescimento do canal anda no caminho oposto do que realmente me deixa feliz, talvez. Isso é meio estranho de pensar, porque realmente tem muita coisa que eu poderia ter gravado. A gente foi pra vários lugares legais, ainda mais agora, com dinheiro dá pra ir pra muito lugar da hora em São Paulo. Só que eu não me sinto à vontade pra ficar gravando esse tipo de coisa, entendeu? Eu não quero que a minha vida seja extrair conteúdo, sabe? Como, sei lá, um Cariani, ou um Bistecone, ou como o Ruiter também foi há um tempo. Essa galera que, tipo, realmente, ou o John Vlogs, né? Que realmente fazia vlog da vida inteira. Tipo, a vida da pessoa era gravar, acordar e começar a gravar conteúdo, extrair o máximo de conteúdo que ela conseguia da vida dela. Eu não sei se é esse o caminho que eu quero seguir. E eu até cheguei a trocar uma ideia disso com o fundador da INTZ, sobre esse negócio de o seu rosto ser um negócio, né? Tipo, cara, eu fiquei há 7 dias aqui sem gravar vídeo no canal, com certeza eu não vou voltar com os melhores números agora, entendeu? Houve uma queda. Tanto no meu canal do YouTube, como das vendas, tudo no geral teve uma queda porque eu fiquei ausente por 7 dias. Então, realmente, o meu negócio está muito ligado ao meu rosto. Como a própria edição de vídeos também está 100% ligada ao meu rosto. Só que a edição de vídeos está ligada ao meu rosto e às minhas horas. Aqui no canal, pelo menos, é só ligado ao meu rosto. Não tá tão ligado assim às minhas horas de trabalho, o que é uma coisa boa. Mas eu acho que o melhor de tudo seria ter um negócio que te dá dinheiro recorrentemente e que não depende do seu rosto, não depende de você aparecer, você consegue ser 100% low profile e ainda ganhar dinheiro. Só que isso é muito difícil e é uma promessa que venderam muito lá atrás, mas que não funciona de fato, né? Que não vai trazer ganhos consistentes ali por vários anos. E outra coisa também, né? Que eu tenho percebido quando a gente vai ficando mais velho, é que, cara, sem as pessoas que nos ajudaram, a gente não é nada, entendeu? Eu não teria chegado aqui, eu não estaria nesse canal agora, eu não teria o número de inscritos eu tenho, eu não teria o número que eu tenho na minha conta bancária se eu não tivesse boas conexões, boas amizades, se eu não tivesse conhecido pessoas, cara. Sabe, eu consigo fazer uma lista enorme de pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e que eu, consequentemente, ajudei também. Então, cara, essa ajuda mútua, né? Crescer, não ser aquele lobo solitário, é o que realmente te faz crescer, né? Ser solitário não te faz crescer. Você tem que realmente criar conexões, conhecer pessoas para trazer ideias que não chegariam em você, né? Que você não conseguiria criar elas do zero. Você precisa
ouvir de alguém, você precisa de um conselho, de uma dica para conseguir crescer. E isso foi extremamente importante na minha vida, né? Minha vida mudou muito de um tempo pra cá, justamente pelo fato de eu ter conhecido muita gente, que abriu vários novos horizontes e expandiu muito e a gente trabalhou junto e conquistou muita coisa e vai conquistar muita coisa ainda. E eu acho que isso é muito legal. Até porque de nada vale você construir todo o seu reinado, todo o seu castelo e no final ele tá vazio, entendeu? O legal é você construir um negócio onde vai estar cheio de gente por perto, gente se ajudando, as pessoas crescendo junto. Isso é uma coisa que é muito interessante e que me preenche muito mais do que se eu seguisse um caminho solitário e só enchesse minha conta bancária e fosse aquele cara rico, solitário, sabe? Não, não é bem esse caminho que eu quero seguir. Assim, eu sou um cara ambicioso, eu quero grandes coisas, mas eu quero grandes coisas a longo prazo, né? Eu dificilmente quero começar alguma coisa na minha vida que tenha um prazo de validade, talvez, assim, curto, né? Eu também não acho que eu vou criar conteúdo pra vida inteira, sabe? Mas eu quero manter uma coisa consistente pelos próximos 5, 10 anos. Talvez até pro resto da vida. Assim, eu não sei se agora eu conseguiria viver a minha vida sem gravar um conteúdo de vez em quando. Talvez daqui a uns anos, não com a mesma frequência, né? Até porque eu tenho outros planos pra daqui a alguns anos, mas pretendo, eu acho que sim, sempre gravar conteúdo. Que nem essa galera ali mais old school, né? Que já tá no YouTube há 12, 15 anos. Que nem o próprio Venom Extreme, né? Gravou muito conteúdo lá atrás, hoje em dia tá se reinventando, tá gravando conteúdo de novo. Eu sinto que eu quero trazer isso pra minha vida. Fazer com que a criação de conteúdo, estar aqui no YouTube, ensinar as pessoas o que eu sei, eu acho que isso é muito importante, é uma coisa que eu quero manter por bastante tempo, porque eu sei que muda a vida de muita gente. Muita gente tem uma vida financeira melhor agora, ou conheceu pessoas boas por causa de coisas, de comunidades que eu criei, né? Ou de aulas que a pessoa assistiu. Muda a vida de várias pessoas, eu acho que isso é uma coisa importante, eu quero continuar fazendo, só que talvez não naquela pressa e naquela escala que eu tava tentando almejar há um tempo atrás. Eu quero fazer uma coisa mais consistente, que bota uma grana legal no meu bolso, que eu consigo viver bem, mas que não corroa o meu mental, que não atraia haters. Cara, caiu a tampinha aqui. Que não atraia haters, que atrai realmente a rapaziada que quer se conectar, que quer aprender, entendeu? Que quer crescer. E não necessariamente aquela galera que, tipo, vem já querendo atacar, sabe? Isso foi uma coisa que tem me afetado bastante nos últimos tempos. Muita rapaziada que chega aqui só querendo atacar e foda-se, sabe? Porque não é uma coisa que tinha lá atrás, entendeu? Então, pra mim, eu não tô tão acostumado assim com hater chegando. Assim, eu não acho que são em grande escala, mas a realidade é que, pô, um comentário negativo te afeta muito mais do que 10 positivos, né? Isso é uma coisa foda de equilibrar. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, principalmente agora, que, pô, tem várias pessoas que aprenderam comigo, seguiram seus caminhos, estão ganhando dinheiro. Amigos meus também que eu vi eles crescendo na vida, conquistando coisas novas, mudando rumos. Eu tenho a perspectiva de várias pessoas sobre várias coisas. Eu tenho várias. Eu vi vários caminhos diferentes de chegar no mesmo lugar. E eu acho que isso é muito interessante. Entendeu? Porque, cara, vários alunos meus, vários mentorados meus chegaram no lugar muito bom por caminhos diferentes. E eu consigo analisar tudo isso agora, né? Porque antes, quando eu criei o canal, eu tinha só a minha perspectiva de como eu atingia as coisas. Agora, eu tenho a perspectiva de várias pessoas. E eu sei que dá pra atingir a mesma coisa de vários caminhos diferentes. Que era uma coisa que eu não sabia. Então, não existe necessariamente um jeito certo de você fazer as coisas, sabe? Pô, tem caminhos que você vai seguir que vai dar certo, porque são caminhos que realmente funcionam. Mas isso não te impede de seguir outros e chegar no mesmo lugar, entendeu? E até colocando dentro de jogo também a variável do tempo, né? Então, cara, tem gente que vai atingir alguma coisa em um ano. Tem gente que vai atingir o primeiro milhão muito rápido, que nem eu atingi. Eu atingi o meu primeiro milhão com edição de vídeos muito rápido, cara. Foi num intervalo ali de 3 anos, 3 anos e meio, eu já tava com R$ 1 milhão apenas com edição de vídeos. Mas tem gente que vai atingir isso, vai atingir em 5 anos, vai atingir em 10 anos. Mas qual é o problema, entendeu? A gente vai estar aqui vivendo na Terra de qualquer jeito. Então, não tem por que ser tão imediatista com as coisas e vale mais a pena você aproveitar a trajetória, porque a trajetória que é legal. A trajetória de criar o canal foi muito da hora. A trajetória de ter feito tanto dinheiro com edição de vídeos foi muito da hora. Foi muito da hora. Sabe? Pô, eu lembro das coisas agora e bate uma nostalgia muito grande, porque foi uma época muito legal. Apesar de ter sido uma época conturbada também, o meu início ali com edição de vídeos, mais no quesito social, né, da vida pessoal, olhando pra trás agora eu sinto que, pô, parece que tudo aconteceu pra eu aprender, sabe? Parece que, pô, as coisas não foram em vão, sabe? Eu tinha muito a ideia que, pô, nossa, tanta coisa ruim aconteceu e parece que foi tudo em vão, mas hoje em dia eu olho e, putz, não foi em vão. Não foi em vão. Eu acho que as coisas aconteceram do jeito que deveriam acontecer. E se eu voltasse no passado, eu acho que talvez eu não mudaria tanta coisa.
Tem algumas coisas, alguns pontos que eu mudaria realmente, alguns destinos que eu tentaria alterar, mas no geral eu acho que eu faria tudo igual. Mudando pequenas coisas, mas não mudanças drásticas, sabe? Eu não voltaria pro passado e falar, não, vou fazer tudo diferente. Não, eu faria bastante coisa igual. Sinto que isso faz parte da evolução, né? E é o tipo de pessoa que eu quero atrair pro canal aqui, entendeu? Pessoas que têm pensamentos mais profundos, que têm uma visão boa da vida, entendeu? Eu não quero que esse canal aqui seja um lugar de coisas negativas. E isso foi até algumas coisas que algumas pessoas falaram, né? Que a maioria dos vídeos parece que eu tô triste, mas é porque eu não sou de gravar os momentos que eu tô muito feliz, entendeu? Pô, lá em São Paulo eu tava muito feliz, cara. Foi dias incríveis, mas eu não gravei nada porque eu nem tava pensando nisso. Eu tava pensando só em ser feliz e viver o momento, não necessariamente em extrair conteúdo ou gravar a minha felicidade, entendeu? Eu prefiro fazer vídeos quando eu tô num momento mais introspectivo, que nem eu tô aqui agora, entendeu? Aqui eu tô num momento mais introspectivo, tô na minha casa, tô sozinho, e eu prefiro gravar os vídeos nesse período, do que gravar em períodos ali que eu tô de fato muito feliz. Não sei, é mais o jeito que eu curto fazer conteúdo, sabe? Eu gosto desse canal aqui ser uma coisa mais reflexiva, uma coisa de mais aprendizado, onde as pessoas podem sair dos vídeos com coisas que talvez vão mudar a vida delas, porque foi o que aconteceu comigo quando eu assisti vários canais do YouTube. Tem vários vídeos no YouTube que eu assisti que realmente mudaram completamente a minha forma de pensar. Inclusive, eu pedi um negocinho pra comer e eu não sei... Ah, aqui, meu celular aqui, ó. O celular tava carregando ali. Aí, ó, já chegou, já. Já chegou, daqui a pouco eu vou lá. Ou eu vou pegar e vou... É, eu vou pegar e vou trazer aqui. E a gente continua essa ideia. Bom, cheguei aqui, rapaziada. Eu pedi aqui um lanchezinho de frango, milho e pão integral e um suquinho verde, né? Pô, são 4 da tarde, vou estar almoçando agora. Acordei meio tarde hoje também. Eu tava destruído de São Paulo, então eu precisava dormir um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos continuar nosso papo aqui. Eu só vou comer um pouquinho e daqui a pouco eu continuo a conversa. Bom, comi um pouco aqui, vou terminar de comer daqui a pouco. Constantemente eu penso sobre, tipo, as histórias das pessoas que eu conheço, ou das pessoas que eu conhecia. Eu fico refletindo sobre isso, né? Eu fico analisando os rumos que cada pessoa tá tomando. E é sempre muito interessante pensar sobre isso, né? Como cada pessoa tem a sua particularidade, sabe? Por mais que você às vezes encontre pessoas parecidas, cada um é único, sabe? Cada pessoa é única. Eu nunca, tipo, nunca construí relações em vão, sabe? Eu sinto que nada é em vão, né? Nenhuma história é em vão, nenhuma felicidade é em vão, nenhuma dor, nenhuma tristeza é em vão, nenhuma dificuldade é em vão. Tudo acontece e por mais que nem tudo seja bom, acho que tudo tem uma certa beleza, talvez. Vou sentir uma falta desse apartamento, né, quando eu sair. Eu sinto que aqui teve muitas memórias interessantes, tanto quanto com a minha namorada, né, ou com meus amigos. Aqui esse apartamento foi bem legal e é meu último dia aqui. É meu último dia aqui, mas nada impede também de eu criar outras memórias, criar outras lembranças em outros lugares. Mas eu vou sentir uma falta, sim. Vou dizer que não tô 100% contente com o fato de ter que deixar isso aqui pra trás e começar uma nova jornada, né? Já tava realmente me acostumando com esse lugar. Tem uma coisa que... Um comentário que eu recebi aqui de um cara, né? Eu não lembro o comentário em si, todas as palavras em específico, mas era basicamente: espero que um dia você faça o que você realmente gosta. Eu fiquei refletindo, né? Se eu realmente estava fazendo o que eu gosto. Assim, eu gosto de ajudar as pessoas, mas também eu não gosto de vender sonhos, eu não gosto de atrair muito público, querendo ou não, né? Eu sinto que pra atrair as pessoas certas, você tem que fazer um conteúdo um pouco mais que nem esse aqui, sabe? Tipo, eu tenho certeza que a maior parte da minha audiência não vai ver esse vídeo, mas esse conteúdo traz o tipo de gente que eu quero pro meu canal e o tipo de comunidade que eu quero construir. E eu sei que existem essas pessoas por aí. Eu sei que provavelmente elas vão ser mais difíceis de chegar nelas, né? Do que se eu fizer um título super apelativo e começar a fazer coisas muito apelativas, eu obviamente vou atrair mais gente, vou atrair a grande massa. Mas eu não quero atrair a grande massa. Eu quero atrair pessoas que nem eu, entendeu? Eu quero atrair esse tipo de gente. E isso eu só vou conseguir com o decorrer dos anos, fazendo conteúdo bom consistentemente, um conteúdo que não é apelativo, um conteúdo que agrega valor, um conteúdo que reflete sobre as coisas da vida. Eu gosto de refletir sobre a vida, eu gosto de pensar sobre muita coisa, eu penso demais, né? Sempre pensei muito. E outra coisa que é muito interessante de pensar também é o contraste, né? O contraste da minha vida no geral. Porque quando eu era adolescente, eu vivi coisas muito diferentes do que eu vivo agora, né? Como eu não tinha dinheiro, o rolê era ir num parque,
era ir numa pista de skate, entendeu? Ainda mais com a pandemia, tudo fechado. Eu não tinha muito dinheiro. Então, sei lá, cara, o negócio era viver do jeito que dava, entendeu? Se divertir do jeito que dava. Hoje em dia as possibilidades são muito maiores, o contraste é bem grande, né? De um estilo de vida pro outro, né? Um estilo de vida sem dinheiro, um estilo de vida com dinheiro. As coisas são bem diferentes. E eu digo isso até pela experiência das pessoas. Cara, quando você conversa com um cara que já viveu muito, entendeu? Que, tipo, não viveu de, tipo, viveu de farra, mas, tipo, cara, tem várias conexões, criou vários negócios, não, alguns negócios não deram certo, outros deram certo. Cara que construiu uma família, sabe? Conversar com esse tipo de pessoa é muito interessante. E eu conheço vários amigos meus que têm uma bagagem enorme. E várias pessoas que eu vou conhecendo por aí também têm uma bagagem enorme, muita coisa pra contar. E é sempre muito interessante conhecer essas histórias. Porque eu acho que quando você fica muito isolado, vive a vida muito isolado, você começa a pensar demais sobre coisas que aconteceram no seu passado ou até que estão acontecendo no seu presente. A coisa fica pesada. Entendeu? Quando você tem a perspectiva de várias outras pessoas, né, e você vê que coisas ruins acontecem com outras pessoas também, mas coisas boas também acontecem, e cada um tem a sua jornada, você vive uma vida mais leve. Porque você não fica se cobrando tanto de eu preciso ser melhor, eu preciso ser melhor. Não, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso fazer mais um montão de coisa. Quando você tem a perspectiva da vida de várias pessoas, cara, eu tenho perspectiva da vida de pessoas, amigos meus, que, cara, ganhavam 50 mil, desistiram disso para não ganhar nada hoje em dia, porque não se alinhava com o que ele queria pra vida dele. Eu conheço pessoas que, cara, fizeram negócios e não deu certo, o cara foi à falência e conseguiu se recuperar mais recentemente. Conheço, cara, muitas histórias diferentes. Eu não vou ficar falando várias histórias aqui porque eu vou estar expondo a vida de um montão de gente, né? Por mais que eu não tenha falado nenhum nome. Mas não quero ficar falando muito das histórias que eu conheço das pessoas. Mas conhecer essas histórias, conhecer essas pessoas é muito interessante. É muito interessante. Me faz ver a vida realmente com outros olhos e não só naquela perspectiva meio triste, meio melancólica que eu trazia até antes aqui pro canal, né? Inclusive tem gente que, assim, vendo apenas os vídeos do canal, vai achar que eu era mais feliz lá atrás, né? Mas é completamente o oposto, né? Parece que quanto menos você tá presente na internet, mais feliz você é, de certa forma. Eu tava bem presente lá atrás porque eu não tava muito bem. Tava bem estressado, tava triste, tava insatisfeito com várias áreas da minha vida. E hoje em dia eu tô muito melhor, tô muito mais alinhado com o que eu quero. Me sinto bem diferente. Me sinto muito diferente de quando eu criei o canal, por exemplo. E foi uma evolução legal de documentar, porque agora eu volto aqui no YouTube, eu vejo meus vídeos lá atrás, eu lembro onde eu era, os lugares que eu tava, o que tava acontecendo. Cara, isso é muito mágico, né? Ter a sua vida documentada, porque é uma coisa que eu sinto muita falta, cara. De 2022 pra cá, eu não tenho foto com ninguém, entendeu? Eu não tenho mais foto nenhuma, eu excluí várias coisas, porque eu tava tentando superar um passado e eu queria só apagar tudo e esquecer tudo. E hoje em dia eu vejo o quão importante é você manter essas coisas, manter fotografias, entendeu? Manter vídeos, manter conversas. Eu acho que isso é importante, entendeu? Porque realmente é uma coisa que, quando você tá num período de dor ali intensa, você quer só se livrar de tudo isso. Mas hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu gostaria de ter essas coisas ainda ali, guardadas, entendeu? Pra lembrar de quem eu fui, quem eu era, com quem eu andava, como que eu conversava. Porque a minha vida de 2022 pra trás é um completo breu, entendeu? Porque eu apaguei tudo, eu me livrei de tudo que eu conhecia. Eu me livrei de literalmente tudo pra tentar me reconstruir, né? Porque foi bem ali na época dos meus 18 anos, então eu tentei me reconstruir de várias coisas e eu me arrependo um pouco. Não necessariamente das coisas em si, né, das experiências que eu vivi, mas de ter apagado isso da minha memória, de certa forma, entendeu? Hoje em dia com o canal, por mais que nem todo vídeo do canal tava bem, nem todo vídeo do canal tava passando por uma fase muito boa, mas hoje em dia eu consigo olhar pra trás ali e interpretar melhor isso do que eu interpretava quando eu era mais novo. Mas eu acho que é isso, cara. Eu já tô gravando há bastante tempo, eu tenho uma sequência agora de reuniões até às 8 horas com alguns mentorados. Depois a minha namorada vai vir aqui, provavelmente, pra me ajudar com algumas coisas da mudança também. E pra gente passar a última noite aqui nesse apartamento também. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é isso. Esse vídeo aqui é um emaranhado de coisas, mas vou tentar essa semana aqui, as próximas também. Na verdade, talvez até o final do ano tentar ser mais consistente aqui, gravar mais vídeos. E não me cobrar tanto assim de gravar o vídeo perfeito ou todo vídeo tem que ter uma performance muito boa. Não, eu vou gravando do jeito que eu sempre gravei, que eu acho que isso é o que deu certo e é o que me fez ficar mais feliz, entendeu? Então eu quero seguir mais esse caminho. Mas eu acho que é isso, cara. E, mano, aproveitem a vida, que é um lugar bem interessante. A Terra é um lugar bem interessante. Todas as histórias e os lugares que você pode conhecer é bem legal.